Galera, esse eu expliquei para você é o que? É o nevoeiro classificado como massa de ar por radiação. Essa é a primeira classificação, galera. Ainda tem um monte, a gente tem um longo caminho pela frente. Senta aí com o teu refrigerante, porque a gente vai longe ainda, beleza? Galera, o próximo tipo de nevoeiro é esse aqui, ó, radiação, já expliquei para você. Então eu vou até botar aqui, ó, advecção, porque esse aqui é muito importante, galera. Advecção é o que? A gente já estudou advecção, que é transporte de calor no sentido horizontal, através da ação dos ventos, correto? Beleza. Só que agora eu te pergunto uma coisa. O vento, ele pode levar tanto ar o quê? Pode levar ar quente e ar o quê? Ar frio, correto? Ele pode estar soprando aquele arzão quente ou então soprando aquele arzão frio. Com isso, então a gente tem dois tipos de nevoeiros de advecção. A gente tem os nevoeiros de advecção quente, beleza? E os frios, tanto de ar quente como ar frio. Mas eu vou botar aqui na ordem oposta só para a gente entender melhor. Ó, o frio e o quente. E como é que isso acontece, galera? É muito simples. O ar frio, a advecção fria, ele forma o nevoeiro de vapor. Eu vou explicar por quê. O nevoeiro de advecção frio é o que? É o nevoeiro de vapor. É o primeiro tipo de nevoeiro. É o nevoeiro de vapor. E ele geralmente ocorre quando? Ó, geralmente ocorre no inverno. E uma característica fundamental dele é o seguinte, eu vou apagar aqui para não dar confusão. Áreas extensas, áreas aquosas extensas. Por exemplo, lagos, lagoas, represas e etc. O que eu quero dizer com isso, galera? Acontece pelo seguinte fato. Durante o inverno, principalmente, essa temperatura da água é um pouco mais quente do que a da superfície. Porque lembra que eu falei que o calor específico da água é maior do que a do ar? O que significa isso? Significa que a água ela tem menos capacidade de perder calor para o ambiente, enquanto que o ar perde rapidinho. O continente perde muito mais rápido o calor do que a água. Então isso acontece o quê? Durante o dia ficou aquele lago, né, aquela lagoa, lembrando que isso aqui é sempre em área continental. O nevoeiro de vapor sempre ocorre na parcela continental, porém sobre áreas aquosas, extensas. Então o que acontece? Durante o inverno, que a superfície fica muito fria, porque o inverno é frio, o que acontece? O lago, a lagoa, enfim, a superfície aquosa, ela não perde calor tão rápido quanto o continente. Então quer dizer, o continente fica mais frio do que aquela quantidade de água. Então a água fica mais quente do que a superfície em volta dela. Então o que acontece? Essas superfícies com água um pouco mais quente vão encontrar o que? Um nevoeiro de advecção, vai vir aqui aquele vento, né? Vai vir aquele ventão. Só que como no inverno é muito frio, o que vai acontecer? Esse ar ele vai vir frio, esse ar frio vai varrer, geralmente pode acontecer com ventos de até 20 nós, até 37 km por hora, pode acontecer esses ventos frios que rolam aí no inverno, que a galera fica cheia do frio assim de noite. Aí o que acontece? Esse ar frio encontra a superfície fria, não acontece nada. Ar frio com superfície fria não acontece nada. Agora, esse ar frio encontra aquela água quentinha. O que acontece se a gente mistura o frio com o quente? Condensa. Então, ó, sobre essas áreas aquosas extensas, como lagos, lagoas, represas, que estão mais quentes que a superfície, encontram uma advecção, um transporte de calor no sentido horizontal, só que esse ar ele vai estar frio, esse ar frio vai estar se deslocando, vai encontrar uma superfície aquosa quente. Então o que acontece? Ar frio com água quente condensa tudo em volta ali. Então vai acontecer um nevoeiro de vapor, porque esse ar frio vai se transformar em vapor d'água quando encostar naquela aguinha quente. Aquele arzinho frio
Encostou aquela aguinha quente, fica, e transforma em vapor, fica tudo maravilhoso. Então o que acontece? Esses nevoeiros ocorrem sobre essas superfícies aquosas, mas como existe advecção, existe vento, o que vai acontecer? No caso, essa advecção é o transporte de calor no sentido horizontal devido ao vento, né? O vento vai soprar. Então, esse nevoeiro pode ser transportado para a cidade. Por isso que eu falei, o nevoeiro de vapor ele acontece sobre continente. Continente. Lago, lagoa, represa. Isso é sobre o continente, beleza? Então, se acontece sobre o continente e esse vento forma um nevoeiro, esse vento transporta o nevoeiro para a cidade. Então, pode acontecer de um nevoeiro de ar frio, uma advecção fria, nevoeiro de vapor, e encobrir uma cidade, dependendo da dimensão da área aquosa que ele se formou. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, beleza. É isso que é o nevoeiro de vapor. Agora, esse basicamente é o único nevoeiro de advecção frio. Agora, a gente tem aqui o nevoeiro de advecção, tá vendo? Advecção frio. Agora, vamos ver aqui os quentes. Depois eu falo aqui dos frontais, beleza? Daqui, vou puxar a setinha para cá. Nós temos vou puxar até mais para cima aqui, para dar bastante espaço, porque são vários. Os quentes. Pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo é o de brisa. Olha lá, quentes a gente tem o que? A gente tem o de brisa. O de brisa é o que? Ele é o litorâneo, galera. Litorâneo, o costeiro. Eles ocorrem principalmente no que? Eles ocorrem no inverno, principalmente. Mas como é que ele se forma? Eu vou explicar para vocês. Achou que eu não ia explicar? Só ia jogar em cima de você? Não, vou explicar. Galera, geralmente acontece no inverno, por quê? Porque no inverno está muito fria a superfície, né? O continente, continente, está aqui, continente, está aqui o mar, mar, continente. Só que, o que acontece? Aqui está frio e o nevoeiro de brisa ocorre quando vem um ar quente para cá, quente. Mas como é que acontece isso? De onde que vem esse ar quente? Através de um fenômeno que a gente já estudou, o fenômeno de brisa marinha. Por isso que vem o nome nevoeiro quente de brisa, nevoeiro de brisa. Por quê? Porque através da brisa marinha, que nós já estudamos, esse ar quente proveniente do mar vai ser soprado em direção ao continente. Vai encontrar uma superfície mais fria, vai condensar tudo, que a gente sabe. Vai ter um ar quente com a superfície fria, condensa tudo. Ou então um ar frio com a superfície quente, condensa tudo. Então a gente já está careca de saber exatamente por causa disso. Devido a quê? A brisa marinha. Brisa marinha, beleza? Transporta ar quente para a superfície fria. Então, através da brisa marinha. Então a gente já tem aqui um resuminho legal de brisa, tá vendo? Brisa marinha transporta ar quente para o continente frio. Formou o nevoeiro de brisa. Tranquilo até aqui, né, galera? Isso aí, beleza, chuchu, beleza, né? Sem dúvidas. Agora, o nosso segundo tipo de nevoeiro de advecção quente é o nevoeiro marítimo. As pessoas confundem muito, galera. Confundem muito o de brisa com o marítimo. Mas olha só, isso aqui acontece devido à brisa marinha. Esse aqui é devido a correntes marinhas. Através do que? Das correntes marítimas. Ocorre principalmente no verão. No verão ou então no outono. E o que acontece com eles? Quando ventos quentes sopram sobre correntes marítimas frias, a gente sabe que o oceano ele possui as suas correntes de água quente e de água fria, correto? Por isso que lá em Cabo Frio, às vezes Cabo Frio chama o quê? Porque a água é muito fria, porque passa ali uma corrente
marítima de água fria. Então, a maioria do tempo lá do ano ali, a água é geladíssima, vem lá da Antártica, passa por ali uma corrente que esfria muito aquela água. Que o Cabo Frio está bem na pontinha ali, né, do continente, então aquela água fria passa bem ali. Então a gente sabe que existe corrente de água quente e corrente de água fria. Então acontece quando o quê? Quando os ventos quentes, quando eles estão soprando sobre o oceano e encontram uma corrente marítima fria. Então a água fria com o ar quente condensa tudo. E é um fenômeno muito interessante, galera. Quem já viu sabe como é que é muito interessante. Por quê? Principalmente por quê? Porque ele é raso, galera. Ele é raso e ele só acontece sobre a superfície aquosa fria. Então às vezes se você vê de cima é muito bonito, cara. Eu acho lindo. É assim, você tá vendo o mar todo coberto de, tipo, como se fosse uma camada de nuvens com, sei lá, no máximo 50 metros. Acho que até menos, acho que é 10 metros no máximo de espessura que ele tem, deve ser até menos, se eu não me engano, porque é uma coisa muito pequenininha. Mas eu acho lindo porque assim, você só não vê o mar, você vê todo o contorno. Já aconteceu uma vez aqui no Rio de Janeiro, foi lindo. Você vê todo o contorno da praia, você vê a areia, você vê todo ali a definição do litoral e o mar tudo branco. Você não vê 1 centímetro de água, porque toda aquela água fria está encontrando o ar quente, está condensando ali, está formando um nevoeiro de superfície, na superfície da água, só que sobre o mar. Ele se diferencia aqui do nosso de vapor. Primeiro porque o de vapor é água quente com ar frio, e é sobre o continente, sobre áreas aquosas continentais, como lagos, lagoas e represas. O marítimo não, é o que? É ar quente na água fria sobre o mar, sobre o litoral, beleza? Mas é muito bonito, galera. Você vê que todo o mar fica coberto, toda a área com corrente marítima fria vai ter como se fosse uma nuvem rasteira sobre ela. É um fenômeno maravilhoso. Eu acho lindo esse tipo de nevoeiro, beleza? Vamos seguir. E galera, o último tipo de nevoeiro advectivo quente é esse aqui, ó. É o orográfico. E é muito simples, né, galera? Aqui é o orográfico. É muito simples. O orográfico, galera, acontece o que? A gente sabe, eu já falei muito sobre, por exemplo, turbulência orográfica, eu já falei sobre chuva orográfica, eu já falei de efeito Foehn, que é basicamente isso, galera. O efeito Foehn é isso aqui. É o que? Relevo. O que acontece? O ar quente está sendo empurrado pela ação dos ventos, ele está aqui, o arzinho quente está sendo empurrado. Só que o que acontece? Ele encontra um morro aqui, ele encontra um morro. Só que a galera que está vindo aqui atrás, tá todo mundo do bonde, cara. O bonde não tá sem freio. Então todo mundo vai, começa a empurrar aquele ar. Ah não, mas tem uma parede aqui, dane-se, empurra. O que acontece? O ar começa a subir. O ar tá vindo aqui, encontra um morro aqui, ó. Aí o ar vem, ó, começa a subir, porque para baixo não dá, o ar não vai entrar na terra. Mas tem o morrão, o que acontece? O ar vem, bate, sobe. Ele é empurrado, toda aquela massa de ar sem freio bate e é jogada para cima. O que acontece? Como a gente sabe, existe o gradiente térmico vertical adiabático, né? Que é quanto mais a gente sobe, mais frio fica o ar. Então aquele ar quente, úmido, todo vindo sem freio, bate ali no morro, é forçado a subir. Então ele sobe, perde temperatura adiabaticamente, todo aquele vapor d'água, toda aquela umidade desse ar quente vai se condensar. Porque o que? O ar é quente, subiu, encontrou um ar frio, condensou. Então vai formar somente na encosta, somente no relevo vai ter aquele nevoeirozão. E você vê, em volta tá aquele céu azul, bonito, né? Lindo, mas onde tem ali o relevo vai estar tudo encoberto. Isso é o que? É um nevoeiro orográfico, beleza? Isso é basicamente o efeito Foehn, né? Que a gente já aprendeu de efeito Foehn. E isso também, às vezes, dependendo, se não for somente nevoeiro, pode ocasionar chuvas orográficas, né? Esse ar subiu, se condensou rapidamente, às vezes pela teoria da coalescência, faz todas aquelas moléculas se baterem e chovem só na encosta, né? E o ar, devido ao efeito Foehn, passa para o outro lado da encosta
sem umidade, passa para lá com um ar quente seco, né? Já aprendeu, tá? Mas galera, vamos seguir. Mas galera, eu falei tudo isso e eu já tô acabando, falta só um assunto para terminar. Essa aula acho que ela tá um pouco longa já, não, mas tudo bem, não tem problema, esse capítulo é muito bacana. A gente tá falando o quê? O que a gente falou agora? A gente falou das classificações. Ah, beleza, agora você classificar os nevoeiros. Não, galera, vocês sabem classificar um tipo de nevoeiro. Vocês sabem classificar os tipos de nevoeiro de massas de ar. Lembra que eu estava falando sobre nevoeiros de massas de ar? Pois é. Né, galera? São esses aqui. Esses aqui são os nevoeiros de massa de ar. O que acontece? Primeira coisa, tudo se divide entre nevoeiro e névoa. Aí o nevoeiro ele se divide, aliás, a névoa divide-se em névoa úmida e névoa seca. Acabou. Agora o nevoeiro ele divide-se em quê? Em massas de ar e frentes. Só que o de massa de ar se divide em radiação e advecção. Só que a advecção divide-se em fria e quente. Só que a quente divide-se em brisa, marítimo, orográfico. Beleza? Deu para acompanhar mais ou menos isso? Eu vou botar um esqueminha aqui, ó, para vocês entenderem. Um esqueminha feito ali no Paint mesmo, mas é só para vocês entenderem. Deu para sacar mais ou menos aí a ideia? Galera, parece complicado, mas não. É simplesinho, como vocês podem ver aí. Mas para a gente poder encerrar aqui a nossa videoaula, nós vamos agora falar sobre os nevoeiros formados, classificados como frontais, beleza? Galera, os nevoeiros frontais, diferente dos de massa de ar, eles têm uma característica deles, eles são egoístas. Isso mesmo, galera, eles são egoístas. Por quê? Porque eles aparecem quando eles querem. Eles não dependem de época do ano, eles não dependem de locais, não depende da geografia do local, ele não depende de fatores geográficos, eles acontecem quando eles querem, eles acontecem quando tem frente, quando acontece uma frente. Ele está vindo uma frente lá e fala, opa, eu vou junto com ela. Eu não quero aparecer só naquele lugar, não quero aparecer só naquela época do ano. Não, eles são independentes, eles acontecem juntos das frentes. Eles não dependem de local, eles não dependem de data, eles não dependem de hora, não dependem de temperatura, não, eles dependem da frente, só, acabou. Só isso, eles não dependem de mais nada. Eles só acontecem nas frentes. Mas como a gente sabe, as frentes elas se dividem em duas. A gente tem frentes quentes e nós temos frentes frias. Isso todo mundo sabe, né? Existem frentes quentes e frentes frias. Nós vamos aprender bonitinho, tá passando o Robson 66, quando acontece a frente quente, quando acontece a frente fria. Eu sei que eu errei o lado, mas enfim. Isso lá no capítulo de circulação atmosférica. Por enquanto a gente só precisa saber uma coisa. Os nevoeiros acontecem nessas frentes. A gente sabe que uma das características dessas frentes são o quê? Frentes frias e frentes quentes. Beleza? Para um ar eles podem ser umidade. Então o que acontece? Olha só, essa frente fria vai trazer o ar frio que vai estar se deslocando, vai encontrar aquela massa de plenitude de vapor d'água proveniente da chuva que antecedeu a frente, vai encontrar esses dois, eles podem encontrar essa plenitude,